Olá, você está no Valor Máximo, seu canal de cálculo. Eu sou Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. No vídeo de hoje eu vou resolver junto com você uma prova de exame que foi dada na Universidade UFRJ, certo? Então, hoje a ideia do vídeo é justamente eu e você resolvermos juntos um exame para que nesse período de exame você não se assuste, não se desespere e foque muito os seus estudos para que você possa sair bem caso você tenha pego exame. Se você não pegou exame, mas se você está em período que o exame ainda não chegou, você ainda está nas provas anteriores, esse vídeo também vai te dar alguma certa base para você se preparar para as provas finais e, eventualmente, se você for para exame, eu tô aqui para te mostrar que não é um bicho de 7 cabeças e que junto a gente consegue fazer se você focar seus estudos e deixar que eu te ajude nessa sua jornada. Então vamos lá, sem mais delongas, a prova de hoje tem 5 questões, cada uma dessas questões vale 2 pontos. Então, lembrando que exame é uma prova que a gente faz no final do semestre, que visa justamente revisar todo o conteúdo que você estudou durante o semestre. Então aqui a gente vai encontrar limite, derivada e também integral, certo? Também não é muito esquisito se a gente encontrar por aqui algumas peculiaridades do pré-cálculo que você vai precisar muito para resolver principalmente a sua P1, mas aqui no exame também vai ser uma mão na roda, certo? Então vamos lá para a nossa primeira questão. A dica importante que eu tenho para te dar é que o exame ele é uma prova muito complexa, porque ele vai abordar todo o conteúdo de um semestre, mas por ser tão abrangente, ele também é uma prova que não vai ser tão específica. Então aquelas questões de limite mais específicos, utilizando o teorema do confronto, aquelas questões que pedem para você demonstrar alguma coisa ou outra, elas não vão aparecer na maioria dos exames. Segundo ponto muito importante é que assim que você receber sua prova de exame, se você estiver fazendo pelo EAD, então assim que você abrir a sua prova de exame no site, ou se você estiver no presencial, assim que você receber em mãos a sua prova de exame, primeira coisa que você precisa fazer, olha a sua prova inteira, identifica quais partes você vai demorar mais tempo, quais partes vão te dar mais ponto sem tanto esforço e quais partes são as suas forças e as suas fraquezas. Então vamos lá, é isso que a gente vai fazer aqui. Como eu disse, essa prova aqui tem 5 questões. A primeira questão é o clássico calcule. Então a gente tem aqui no item A um limite, no item B uma integral, no item C uma derivada. Na questão 2 a gente tem aqui determine a equação da reta R, que passa pela origem, tal que a área da região limitada por R e uma curva dada seja igual a 4. Então, área de região, a gente sabe que isso aqui se resolve com integral. Terceiro ponto, calcule novamente, e aqui duas integrais. Quarta questão, a gente tem determinar as equações, duas retas que passam pelo ponto 3, 1 e que são tangentes à curva da curva. Então, se envolve tangência e equação de reta, a gente sabe que é derivado do tema. E por último, a gente tem aqui, determine a área da região limitada por duas curvas ali. Muito bem, então a gente sabe que determinar a área é, de novo, integral. Vocês viram que nessa prova não está na ordem. Não está primeiro aparece limite, depois derivada, depois integral. A gente tem integral aparecendo antes de derivada, uma derivada solta ali no meio. Então é bastante importante você olhar a sua prova logo de cara, porque assim você consegue ir direto naquilo que é o seu forte. Então, se derivada é o que você consegue fazer de mais rápido, de maneira mais simples, vai direto nas derivadas, certo? Então abre sua prova, olha as questões, marca já as questões que são de derivadas, se esse for seu forte, e vai direto. Se você gosta mais de integral, se dá melhor com integral, vai direto nas de integral. A dica que eu te dou, contudo, é que as questões de integral, elas envolvem mais processos, certo? Então não é à toa que integral é a última coisa que a gente vê em cálculo. Por quê? Integral, ela envolve mais processos na construção da solução do seu problema. Então são, por consequência, questões que demoram mais para você elaborar uma resposta para aquela. Derivada, ela é um pouco mais rápida, certo? Então, com isso em mente, o que eu vou fazer aqui com você é seguir direto da 1 até a 5, porque o objetivo aqui é da gente fazer junto, então nós precisamos dessa interação. Mas você, se você estivesse fazendo essa prova, você ia buscar as suas forças ali e ver onde você poderia começar,
certo? A gente tem que parar de pensar que prova se começa pela primeira e vai na sequência. Você pode começar onde você quiser, inclusive é mais sábio você começar onde você pode ir mais rápido. Muito bem, primeira questão, 2 pontos, simples calcule. Aqui no item a gente tem um limite de x que está tendendo a zero, de 1 menos raiz de 1 menos x ao quadrado, dividido por x. Qual é o problema de calcular esse limite direto? Exatamente, a gente tem que x está indo até zero, está tendendo a zero, e aqui no denominador a gente tem um x, o que, se você calculasse direto, você pecaria no 11º mandamento, que é não dividirás por zero. Nós então temos que fazer algum bem bolado aqui para tirar essa indeterminação. Nesses casos de limite, você já deve ter visto que a gente vai fazer é multiplicar pelo conjugado, então pelo oposto daquela operação que está acontecendo aqui, que geralmente vai ser uma soma ou uma subtração. Embaixo a gente consegue, em cima a gente consegue se livrar da raiz quadrada, e embaixo a gente consegue se livrar dessa indeterminação. Então vamos multiplicar aqui em cima e embaixo, lembra porque você quer manter a igualdade desses dois lados por 1 mais, conjugado é o oposto do que está ali, quadrado. E lógico, se você multiplica em cima e quer manter a igualdade, você precisa multiplicar embaixo também. X ao quadrado. Bom, muito bem, então aqui a gente tem, novamente, limite de x tendendo a zero. Aqui em cima, quando se multiplica pelo conjugado, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, então 1 ao quadrado é o próprio 1, menos o quadrado do segundo, é só a gente remover aqui essa raiz, certo? Então a gente tem 1 menos x ao quadrado. Diferente daqui de baixo, que vai ter agora x, que multiplica 1 mais menos x ao quadrado. Certo? Então, isso aqui em cima a gente já pode trabalhar com eles, porque tirou a nossa raiz. 1 menos 1, isso aqui vai virar zero. Tudo que vai sobrar para a gente aqui é esse menos que vai multiplicar esse menos aqui. Então, aqui a gente tem limite de x tendendo a zero, de, aqui em cima, x ao quadrado, dividido por x, 1 mais 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. Certo, então aqui a gente tem positivo, o que a gente pode fazer? Lembra, nesse x ele está tendendo a zero, mas ele não é zero ainda, certo? Ele não é zero. Então a gente pode fazer cancelamentos com ele tranquilamente. Esse x vai cortar com esse quadrado, então o que a gente vai ter aqui é limite de x que vai tender a zero, de x sobre 1 mais 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. Agora, o que a gente vai perceber é o seguinte. Quando esse x de fato chegar muito próximo do zero, aqui eu vou ter 1 mais raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 mais 1 vai dar 2. Sumi com a indeterminação, então eu já posso substituir. Substituindo, esse x aqui ele vai para 0 e esse x aqui vai para 0. Eu vou chegar em 0 dividido por 2. Isso aqui é 0. Resolvido o nosso primeiro item, vamos para o nosso segundo item. Aqui b é uma integral de menos 1 até 1. Vamos estender essa integral. Integral de menos 1 até 1. E aqui o que a gente tem é raiz quadrada aqui dentro. X mais 1 ao quadrado mais 4 ao cubo 1 dx. Certo? Então, muito bem. Aqui o que a gente pode usar é o seguinte. Existe uma substituição trigonométrica na integral. Aqui. Agora a gente vai chamar a minha tangente desse meu ângulo θ, que eu vou fazer a substituição. Isso aqui vai ser igual a x mais 1 dividido por 2. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque aqui eu tenho uma raiz quadrada. Sempre quando eu tenho uma raiz quadrada,
em uma integral, eu já tenho que pensar em substituição trigonométrica, e aqui dentro eu tenho um x mais 1, o que vai facilitar muito a minha vida se eu usar essa aqui. Bom, se eu tenho esse fator desse modo, eu também posso isolar o x mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 tangentes do meu θ igual a x mais 1. Do mesmo modo, se eu quiser achar o meu dx nessa questão, eu tenho aqui que 2 vezes sec ao quadrado de θ é igual ao meu dx. Certo? Muito bem. Aqui em cima a gente tem 1, esse 1 é meramente simbólico, porque ele está multiplicando o meu dx. Vamos então à substituição. Aqui embaixo, vamos focar aqui embaixo primeiro, antes da gente substituir na integral como um todo, porque facilita a nossa vida. O que a gente tem aqui dentro desse parênteses é raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado mais 4. Certo? Isso aqui, pela nossa substituição, a gente vai ter x mais 1, a gente já sabe, é 2 vezes tangente. Então, raiz quadrada de 2 tangente do meu θ. Isso aqui ao quadrado mais 4, que vai ser igual a raiz quadrada de 4 tangente ao quadrado de θ mais 4, certo? Muito bem. Isso aqui é a mesma coisa, a gente pode isolar esse meu 4, raiz quadrada de 4, que multiplica tangente ao quadrado de θ mais 1. Pela identidade trigonométrica, a gente sabe que tangente ao quadrado mais 1 é a mesma coisa do que secante ao quadrado. Então, a gente tem aqui, de novo, raiz quadrada de 4, que multiplica secante ao quadrado de θ. É uma multiplicação, eu tenho a raiz quadrada exata dos dois, então eu já posso fazer essa extração. Aqui o que a gente vai ter é 2 secante de θ. Então, ali embaixo, a gente já simplificou muito a nossa vida. Outro fator importante que a gente tem que notar é que quando a gente faz a substituição trigonométrica, a gente tem que trocar... Quando a gente faz qualquer substituição em uma integral, a gente tem que trocar os limites de integração. Então, para quando o meu x ele é igual a 1, qual que vai ser o meu θ ali desse fato, né? Então, eu tenho que quando x é igual a 1, pela nossa identidade nova aqui, isso aqui vai implicar que tangente desse meu θ, ele vai ser igual a 1. Tangente igual a 1. Quando x ele é igual a menos 1, nós temos que a tangente do nosso θ vai ser igual a 0. Certo? Tudo por essa identidade que a gente criou. Muito bem. Então, a gente sabe que a tangente de 0... Aqui, vamos subir. Isso aqui vai implicar sobre o meu θ. Isso aqui vai implicar sobre o meu θ. O que a gente tem, então, quando a tangente ela é igual a 1, certo? Então, ela está na sua inclinação mediana, a gente tem que o meu θ ele só pode ser π4. Só que quando a tangente está no zero, a gente sabe que a tangente no zero, tangente igual a zero, o meu ângulo também é zero, certo? Então, os nossos limites de integração vão ser zero aqui embaixo e π4 aqui em cima, pela nossa substituição. Então, vamos montar essa nossa integral. Aqui a gente tem 0 e π4. Substituindo, então, o que a gente vai ter aqui em cima é, pela nossa igualdade, nós chegamos à conclusão que aqui em cima vai ser 2 secante ao quadrado de θ dθ. Vamos aumentar isso aqui. 0 e π4. Então, aqui em cima a gente tem secante ao quadrado, 2 secante ao quadrado de θ
dθ. E aqui embaixo nós iremos ter... chegamos à conclusão que essa raiz quadrada é 2 secante de θ, porém essa raiz quadrada estava elevada à terceira potência. A gente não pode esquecer. Então aqui a gente tem 2 secante de θ elevado à terceira potência. Muito bem, então esse 2 elevado à terceira potência que vai cortar com esse 2 aqui, vai ser, na verdade, 2 ao quadrado. Então a gente vai ter aqui na parte de cima secante ao quadrado de θ dθ. Isso, lógico, tomando nossa integral. E aqui embaixo a gente vai ter 4 que multiplica secante ao cubo de θ. Muito bem, então aqui a gente tem 1/4. Essa secante ao quadrado vai cortar com esse cubo, vai sobrar só o secante aqui embaixo. Então, na verdade, a gente pode tirar 1/4 para fora, porque ele é constante. Nós temos aqui 0/4, lógico. E aqui a gente tem 1 sobre 1 dθ sobre secante de θ. Mas a gente vai lembrar que secante, a definição de secante de θ é 1 sobre cosseno. Então, na verdade, essa nossa integral de 0/4, ela vai ser a integral, aqui 1/4 multiplicando o resultado dessa integral, de cosseno de θ dθ. E a integral de cosseno de θ, a gente sabe, é seno. Então, aqui a gente tem 1/4 que multiplica seno de θ avaliado em 0/4, que vai ser igual a 1/4 que multiplica aqui agora o seno de π4 menos seno de 0. Então, seno de 0 a gente sabe, seno de 0 é 0, a nossa resposta é seno de π4 dividido por 4. Muito bem, e por último, desse nosso item, para a gente ganhar 2 pontinhos já no nosso exame, a gente tem a derivada de tangente de x elevado a 4/3 que multiplica ln de x. Vamos trocar essa aqui. ABC, agora o item D. Queremos então a derivada de tangente de x elevado a 4/3 que multiplica ln de x. Isso aqui, vamos só conferir se é isso mesmo. Tangente x a 4/3 que multiplica ln de x. Bom, derivada é um pouquinho mais direta, tudo que a gente vai ter que usar aqui primeiro é a regra da cadeia, porque a gente tem uma função que é a função x elevado a 4/3 que multiplica ln de x dentro da função tangente, então regra da cadeia aqui, e ali dentro, quando a gente for derivar a parte de dentro, a gente tem a regra do produto, porque é x elevado a 4/3 que multiplica ln de x. Então, aplicando essa regra da cadeia, o que a gente vai ter é, pela regra da cadeia, a derivada de tangente, ou seja, secante ao quadrado, aplicado ao que já estava aplicado, então x elevado a 4/3 que multiplica ln de x. Isso aqui vai multiplicar agora a derivada do que está ali dentro. A derivada do que está ali dentro a gente vai usar a regra do produto. Então a regra do produto, derivada do primeiro que multiplica o segundo. Então 4/3 que multiplica x. 4/3 menos 3/3, isso aqui dá 1/3, que multiplica o ln de x. Mais o x elevado a 4/3, que vai ficar do jeito que já está, porque agora a gente quer a derivada de ln de x. A derivada de ln de x é 1 sobre x, que é a mesma coisa que multiplica x elevado a menos 1. E está aqui, essa é a sua derivada. Você pode reorganizar isso da maneira como você achar mais bonitinho, mas a resposta é essa aqui. Tudo que vier depois disso é só manipulação, certo? Nossa questão 2, lembrando que a gente já está com 2 pontos, então se a média for 5, temos um caminho ainda pela frente. Nós queremos a equação da reta R,
que passa pela origem, e a área limitada por R e pela essa curva que ele dá ali pra gente, é igual a 4. Então vamos lá. Pensa só, a gente quer uma reta, né? Essa reta R, ela é uma reta, ou seja, ela pode ser dada, vamos colocar preto, pela equação y é igual a ax mais b. Isso aqui é uma reta, equação geral de uma reta. Muito bem. Só que ela é uma reta que passa pela origem, ou seja, em dado ponto, se o meu x for 0, o y também é 0. O que significa que esse b ele vai sumir na história. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é y é igual a x. Tudo que a gente precisa encontrar, então, é a inclinação dessa reta, certo? Porque se a gente encontrar a inclinação, a gente acha a regra da reta direto. Muito bem. Então, essa reta, ela passa pela origem, certo? E ela também tem, como a gente pode ver, ela determina a R que passa pela origem e a região ela é limitada por R e por essa curva também com x maior que 0. Ou seja, nós também temos uma intersecção dessa reta R, que aqui a gente chamou de AX, com essa outra curva, que é igual a x ao cubo menos x. Certo? Então, elas duas se intersectam em um certo ponto. Nós, então, vamos buscar esse ponto, porque assim que a gente saber qual que é o ponto que elas intersectam, a gente consegue construir os limites de integração que nós queremos. Porque lembra, sempre que ele pedir área de região, então, área de região, isso aqui é uma integral. Tudo que nós precisamos achar é a regra dos dois, certo? Então, quem é maior que quem é menor, e qual é a intersecção entre esses dois pontos. Tá certo? Então, vamos lá. Para a gente saber de onde até onde a gente vai integrar. Para a gente descobrir, o que a gente tem que fazer é igualar esses dois. Então, a gente tem que ax precisa ser igual a x ao cubo menos x. Certo? Em outras palavras, a gente tem que x ao cubo menos x menos ax é igual a 0. Se nós isolarmos um x, então x em evidência, x ao quadrado menos 1 menos a. Isso aqui igual a 0. Certo? Muito bem. Então aqui a gente já tem umas opções. Primeira opção nós temos uma igualdade, um produto nessa igualdade. Esse produto está dando igual a 0, então ou o da esquerda é 0, ou da direita é 0, ou os dois é 0. Então, a primeira opção, x é igual a 0, que é o da direita. Segunda opção, nós temos que essa parte aqui é igual a 0. Então, a gente vai x ao quadrado menos 1 menos a é igual a 0. Isso vai dar para a gente que x ao quadrado é igual a 1 mais a. E o x, então, ele vai ser igual mais ou menos raiz quadrada de a mais 1. Só inverter os lados para ficar bonitinho de falar. Muito bem, então aqui a gente tira também, segunda opção, que o x ele é igual a menos raiz quadrada de a mais 1. Terceira opção, x é igual a mais raiz quadrada de a mais 1. Certo? Muito bem. Temos alguns poréns, que aqui que está a pegadinha que você precisa entender, porque a partir daqui é só calcular a derivada, mas você precisa entender onde que está a pegadinha que o professor queria aplicar nessa questão. Primeira pegadinha. Uma dessas intersecções é falsa, a gente não pode tomar. Qual que é a intersecção que a gente não pode tomar? Menos a mais 1. Por quê? Porque o meu enunciado diz que o x ele tem que ser positivo. Certo? Então, um desses, ou o menos raiz quadrada, lembrando sempre, aqui dentro da raiz quadrada não pode ser negativo, certo? Então tem que ser sempre positivo. Então a gente parte do pressuposto que isso aqui dentro é positivo. Se ali dentro é positivo, se eu aplicar um negativo na frente, aquilo vira negativo instantaneamente. Então, essa aqui a gente não vai poder tomar. Se eu quero que o meu x seja positivo, eu não posso pegar x igual menos alguma coisa, certo? Então, nós temos aqui dois pontos onde essas
essas curvas, né, a reta e a curva dada por y, se interceptam. A primeira é na origem, certo? No x igual a 0, temos que eles já têm um ponto em comum. E a segunda é mais raiz quadrada de a mais 1. Então a gente tem os limites da nossa integral. A nossa integral vai de 0 até raiz de a mais 1. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Nós temos então a nossa reta, que ela é dada, como a gente já chegou à conclusão, por ax. E temos também a nossa curva, que é x² menos x. O que a gente vai fazer é calcular a área entre uma e outra. Então, o que a gente quer, no final das contas, é uma integral que vai de 0 até raiz de a mais 1 de ax menos x², só conferir, x² menos x. Não podemos esquecer o nosso dx. Mas nós já sabemos quanto que dá isso aqui. Até porque o que a gente quer achar é de fato A, né? Então, quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá exatamente 4. Então, isso aqui precisa dar, a gente vai forçar ele dar 4. Certo? Muito bem, então vamos fazer as nossas distribuições. Integral de 0 até raiz de a mais 1. Fazendo a distribuição, a gente tem aqui dentro ax menos x² mais x. Tudo isso aqui dx é igual a 4. Essa integral aqui, olhando para o lado esquerdo agora, tudo que a gente precisa fazer é separar ela em bloquinhos, já que é a soma de polinômio. Então, o que a gente vai ter aqui, então, de ax é ax² dividido por 2, menos, aqui vai ser x elevado a 4 dividido por 4, mais x² dividido por 2. Tudo isso aqui a gente não pode esquecer, avaliado em 0 e a mais 1. Que no final das contas já sabemos que vai dar 4. Bom, todos os membros aqui têm x, então se todos os membros têm x, essa parte do zero vai zerar todos eles. Então, tudo que a gente precisa fazer é aplicar o limite de cima. Por consequência, o que a gente tem aqui, A que multiplica ao quadrado, isso aqui vai sair a raiz, então fica A mais 1 dividido por 2, menos, aqui está elevado a 4, então assim que eu aplicar ao quadrado vai sobrar mais 2, então A mais 1 ao quadrado dividido por 4, mais esse x aqui também ao quadrado, então vai sair a raiz A mais 1 dividido por 2 é igual a 4. Então perceba que esse aqui e esse aqui estão na mesma base, então a gente pode juntar os dois para simplificar muito a nossa vida. Como que a gente vai juntar esses dois? Bom, então aqui a gente vai ter A que multiplica A mais 1, mais, certo? Então, porque ele está positivo, A mais 1, tudo isso aqui dividido por 2, menos A mais 1 ao quadrado dividido por 4, isso aqui é igual a 4, certo? Então, já que esses dois estão aqui, quando eu colocar isso aqui em evidência, olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar o A mais 1 em evidência. Então, A mais 1 em evidência, ele multiplica, aqui sem o A mais 1 fica só o A, mas sem o A mais 1 fica apenas 1 aqui. Dividido por 2, menos, agora você já percebe aonde eu quero chegar. Mais 1 quadrado dividido por 4, isso aqui é igual a 4. Como 4 é um denominador que está barrando o nosso caminho, eu vou multiplicar os dois lados por 4, certo? Então, o que a gente tem aqui é aqui A mais 1, que multiplicar mais 1, a gente tem A mais 1 ao quadrado. A mais 1 ao quadrado, certo? Então, duas vezes isso aqui. Menos A mais 1 ao quadrado igual a 16.
certo? Então eu tenho 2a mais 1 ao quadrado e menos 1a mais 1 ao quadrado. O que eu tenho então é a 1a mais 1 ao quadrado, que dá 16, certo? Então, desse modo, basta que a gente aplique aqui a inversa do exponencial, que é a raiz, nesse caso raiz quadrada, que a gente vai ter que a mais 1 pode ser, lógico, mais ou menos raiz quadrada de 16. Lembrando que o meu a, ele não pode ser negativo, por quê? Se o a for negativo, eu tenho que essas retas elas não vão se encontrar de novo, vão continuar pela eternidade essa minha reta que eu estou querendo achar, e eu não vou ter uma outra intersecção com a minha curva. Então eu não tenho como calcular de maneira simples essa integral, porque seria uma integral infinita, certo? Então o que a gente vai tomar é o positivo disso aqui. Então isso implica que a mais 1 é igual ao positivo de 4. Isso implica que a é igual a 3. Então a reta que nós estamos procurando é a reta 3x, certo? Muito bem. Aqui a gente resolveu 2 mais 2, já estamos com 4 pontos. Se acertarmos mais uma questão, a gente já está livre de qualquer peso nesse nosso exame, certo? Olá, aqui passando para avisar que esse vídeo ficou muito longo, então para não amolar você, eu vou dividir ele em duas partes. A primeira é essa aqui que você está assistindo e a segunda sai em breve no canal, não perca. E para não perder, claro, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, se tem alguma dúvida, alguma dica, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.